Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Caminhos do Coração. Tudo bem com você? Mais um episódio sempre especial, né? E hoje eu trouxe para você uma pessoa muito bacana, Marcos Souza, ele que é médico oftalmologista, não é isso, Marcos? Isso mesmo. Olha só, e hoje nós vamos falar de muita coisa que ele trouxe para nós aqui, uma história, né? Histórias muito bonitas. E para começar, eu quero dizer para você uma frase de Aristóteles que eu acredito que traduz muito o que o Marcos faz. Aristóteles dizia que a busca da excelência é a razão da existência humana. Então a vida humana justifica-se pela busca da excelência, como já dizia Aristóteles. E eu vejo muito isso em você, Marcos. Buscando excelência em tudo que você faz, né? No trabalho que você desenvolve. Então, eu quero que você conta pra gente um pouquinho. Hoje a gente vai... Eu tenho certeza que nós temos bastante história para contar. Conta um pouquinho pra gente como que foi a sua infância. Tá. Então, Diogo, a minha infância eu sou o terceiro filho, né? De 4 homens. Então, meus pais eles tiveram 4 filhos, homens, e a gente tem uma filha, uma irmã também, né? Então, eu sou do interior, sou da cidade de Inhumas. Meus pais eram trabalhadores públicos, né? Minha mãe foi professora. Então, a gente sempre teve muito contato com material literário, né? Sempre muito contato com livros, cadernos, né? E meu pai, ele trabalhava na antiga empresa que era a Celg, né? Hoje em dia foi privatizada. Certo. Então, foi uma infância mais humilde, uma infância mais simples, onde a gente brincava muito entre si, né? E sempre a gente gostava muito de histórias. Meu pai sempre se esforçava muito para estar conosco em todos os momentos, e contando histórias, se divertindo e brincando, nos levando para os lugares. Então a gente era muito unido, a gente sempre teve muito afeto desse lado do meu pai e da minha mãe. Os seus pais, então, sempre presentes. Sempre presentes. Isso influenciou para você? Hoje você olha para trás e você percebe quanto isso pode ter sido benéfico para você? Na verdade, eu acredito que isso foi o início do que hoje eu sou e desenvolvo, né? Vamos dizer assim. Se não tivesse isso, não tivesse essa base, com certeza hoje eu não estaria fazendo, não seria o que eu sou hoje. Profissionalmente, pessoalmente, com a minha família, com os meus amigos, com os meus pacientes, com as pessoas com quem eu lido todo dia. Então eu acho que tudo começou lá, desde quando eu era pequeno, essa relação com meu pai e com a minha mãe. Então foi o princípio, sim, eu tenho certeza disso. Olha que bacana. Então, aonde você cresceu, como você cresceu, né? Como você se desenvolveu ali com carinho, afeto, a presença paterna e materna, foi um saldo bem positivo, então. Foi, com certeza, foi como eu disse, foi o princípio. Foi de onde eu tiro até hoje as minhas forças, as minhas ideias, a minha criatividade, a minha vontade, a minha dedicação, a minha persistência. Com certeza eu devo aos meus pais e ao nosso ambiente em família. O equilíbrio desse ambiente familiar, eu acredito que tenha contribuído muito, né? Contribuiu e ainda contribui. Graças a Deus, até hoje, eu me espelho muito. Os ensinamentos que ainda meu pai e minha mãe me passam, os conselhos, né, o apoio emocional, principalmente. Então, eu tenho certeza que isso contribui até hoje, inclusive. Eu vejo você muito criativo nas suas coisas, né? A gente, quando vai ao seu consultório, a gente toma um susto. Por quê? Porque nem em Goiânia a gente tem um consultório que atende crianças com o padrão, né, de atendimento que você desenvolveu hoje. Não estou desmerecendo, nem menosprezando os seus colegas, né? Mas o que a gente vê, né, é algo que a gente percebe de alguém que tem muita criatividade, que buscou a excelência, né, exercer essa criatividade com excelência. Então, agora nós vamos falar desse consultório de mergulho, né, que você desenvolveu. Mas antes, uma coisa que eu tenho curiosidade. Antes de você se formar em medicina, você serviu o exército. Conta um pouquinho pra gente aí.
Eu falo assim para todo mundo que o Exército, ele independente de ideologias, eu estou aqui simplesmente para falar da minha experiência, não estou aqui para colocar ideologia de nada, mas ele é uma escola. É uma escola que, no primeiro dia quando eu fui de forma obrigatória, né? Não fui porque eu queria, porque logo que eu me formei médico, eu fui chamado pelo Exército, fui convocado. Então quer dizer que você formou em medicina e depois foi prestar o serviço militar? E fui prestar o serviço médico obrigatório, né? Certo, Que todo médico é obrigatório. Na época, por ter menos faculdades de medicina na ocasião, então praticamente todos os homens eram chamados. E no primeiro dia que eu estava lá no batalhão, eu lembro disso até hoje, o capitão em questão falou assim, olha, vocês que estão aqui e os seus amigos que estão em casa, que não foram convocados ou por algum motivo, ou então simplesmente pediram licença para a convocação, quem está aqui hoje vai ganhar 15 anos na frente de quem não está aqui hoje. Então, para mim, assim, a hora que ele falou isso, para mim, para os meus amigos, a gente ficou sem entender. Como assim vou ganhar 15 anos em experiência? Então, assim, e hoje, por tudo que eu passei, eu acredito muito, assim, até na minha forma hoje, no meu trabalho, no meu consultório que eu criei, nas minhas ideias, tem influência, sim. Influência como? Como eu disse, não influência de ideologia, mas influência de organização, respeito com o horário, respeito com o meio ambiente, respeito com a pátria, respeito aos pais, né? Pontualidade, higiene, limpeza. Então, assim, muitos ensinamentos que eu consegui capturar, né? Pegar ali daquela vivência que eu tive de um ano, uma vivência intensa, onde eu participei de muitas coisas, muitas missões. Então, não foi um trabalho simplesmente de batalhão. Eu pude experienciar muita coisa, lidar com muitas pessoas, gerenciava muitos soldados, tinha um pessoal grande, a minha responsabilidade. Então isso me ajudou muito para poder construir, me dar ideias, me dar insights do que eu poderia fazer com aquilo. Que claro, na época que eu estava lá, eu não poderia imaginar que aquilo ia servir para alguma coisa. Mas eu acredito, não só nisso, eu acredito que tudo que a gente passa serve parecido com a peça de quebra-cabeça. A gente passa aqueles momentos, são como se fossem pecinhas. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente vai podendo pegar aquela pecinha, encaixar ela onde a gente pensou que nunca, falar, isso daqui nunca vai servir, não vai servir para nada. Mas a gente consegue pegar aquela pecinha e ir encaixando para no final, no decorrer da vida, você poder olhar todas aquelas peças juntas e falar, você conseguir ver o seu quebra-cabeça. Marcos, conta pra gente uma história que você tem, né, que você passou lá no Exército, que serviu de exemplo, né, para que essa disciplina, para que todo esse cuidado que você desenvolve hoje, fala dele, né, tenha vindo à tona. Então, tem algumas coisas que eu acho que ficaram muito marcados para mim, por exemplo, quanto ao horário que a gente tinha que acordar, o horário de se despertar. Por exemplo, eu visitei durante o período do Exército, eu visitei muitos batalhões, então nós visitávamos, tinham as missões, eu coordenei, eu era médico, fazia parte do curso de coordenação de formação de comandos, dos soldados comandos, que hoje em dia é a tropa de elite, né, do Exército Brasileiro. Uhum. Então, cada batalhão que nós íamos, que ele ia exercer as atividades, tudo, nós costumávamos acordar 5 horas da manhã. Então, independente de ter ou não atividade, a gente tinha que acordar às 5 horas, e isso sempre o nosso comandante falou, olha, você tem que acordar mesmo não fazendo nada, porque você tem que dar exemplos para os soldados, para os outros. Não justifica os outros acordarem por estarem trabalhando e nós continuarmos deitados, dormindo na cama. Então, às vezes a gente acordava, se vestia, né, tomava banho, arrumava a cama, tudo, e ficava em posição de prontidão para poder realizar alguma coisa. Então, isso para mim foi uma coisa que eu levei comigo, essa questão do respeito com o outro que está ali trabalhando e eu não ficar ali como se estivesse ocioso. Então, a pessoa que está em atividade, a gente também estava em prontidão. A gente respeitava que ele estava acordando cedo, então todos tinham que acordar cedo também. Olha que interessante. E tinha aquela história de o pessoal tá dormindo ali e estourava uma bomba lá no pátio para que todo mundo acordasse? Como é que é essa história? Então, na verdade, esse daí, assim, tinha às vezes algumas pegadinhas, sempre tinha alguém que brincava, muito soldado, brincalhão, né, que fazia esse tipo de
de atitude para poder tá caçoando com os demais, né? Certo. Mas era algo bem esporádico, não era muito, acontecia muito não, porque o comandante geralmente ele punia quem fazia isso, Tinha né? punição, então. Eles gostavam bem das coisas, das regras mesmo. A punição qual que era? Não poder sair no final de semana? Qual que era a maior punição que tinha? Era não poder sair no final de semana, ou às vezes não poder ir para o rancho, poder alimentar naquele dia lá, senão você deixava de alimentar naquele dia. Então eram coisas assim, mais nesse sentido. A punição mais severa, às vezes, de a pessoa ficar lá presa, essas coisas, era para coisas mais graves. Ou Certo. então, às vezes, o que eu achava, assim, eu achava engraçado, mas de certa forma, às vezes o soldado tinha que ir para o sol do meio-dia para poder tirar erva daninha do pátio, né? Tirar ali a tiririca, o capim com a mão, né? Então isso era uma das punições também. Entendi. Então, veio muita disciplina, muita atenção desse processo, né? Eu costumo dizer, a gente aprende com o papai e com a mamãe, e quando a vida vem, a gente está preparado para não sofrer, que os outros muitas vezes sofrem, né? Quando não tem esse tipo de criação, né? Quando não tem esse tipo de preparo em casa, né? Na verdade, o que eu mais gostei, da verdade, isso que dessa vivência minha no Exército foi justamente isso. É um ambiente, vamos dizer assim, hostil, né? Porque ali a gente ninguém é muito amigo, sempre tem uma hierarquia, você tem que obedecer essa hierarquia. Outra coisa que eu acho que eu tenho certeza que me ajudou muito essa questão da hierarquia é a gente saber receber ordens no superior, você saber ouvir, né? Não atropelar o que uma pessoa está falando, né? Superior ou não, se uma pessoa está falando, você saber ouvir, né? Eu acho isso, eu levo muito comigo, a questão de receber ordens e a questão de dar a ordem, como comunicar isso, como falar isso para as outras pessoas, né? De que forma, qual o tom de voz você poder usar e transmitir, que eu acho isso é importante demais, a comunicação interpessoal, desde uma pessoa, um colaborador ou uma pessoa de fora, como comunicar isso, como expressar a forma do que você quer, de como você gostaria que fosse feito. Então isso ajudou muito e me ajuda muito até hoje. Então, o Exército, experiência positiva. Experiência positiva. Eu falo até para todo mundo, acho que todo homem deveria passar por lá. É uma experiência, eu acredito. Eu não tive a oportunidade de passar. Eu fui colocado no excesso, né? No excesso de um contingente. Mas eu me inscrevi aqui em Goiânia. E tinha tudo para ser convocado. E, bom, vida que segue, né? Mas vamos lá, Marcos. Você formou em medicina. E o que levou o Marcos a escolher a oftalmologia? Por que o Dr. Marcos veio parar na oftalmologia? Então, Diogo, na verdade, quando eu entrei para medicina, eu sempre gostei, sempre falava para todo mundo que eu ia fazer cirurgia e que eu ia ser cirurgião plástico, né? Então tinha aquela ideia, às vezes, de criança mais nova, né? Falo criança porque eu entrei com 17 anos de idade, então eu me considero que eu era uma criança, né? E muito sonhador, eu quero ser cirurgião plástico, quero deixar as pessoas bonitas, quero mexer na vaidade, deixar as pessoas com autoestima elevada. E foi passando a faculdade, e aí eu tive a oportunidade de ter os estágios, o internato, de vivenciar melhor a cada especialidade. E a especialidade de cirurgia eu fiquei um pouco frustrado e achei um pouco... Não me encontrei por conta da rotina. Achava que era uma rotina que ficava muito no centro cirúrgico. O contato que eu tive, por exemplo, o relacionamento que eu via dos profissionais entre médico, anestesista e equipe de enfermagem era um relacionamento desgastante. Era uma especialidade que desgastava muito fisicamente, muito emocionalmente. Eu acredito que o desgaste emocional também contribuiu muito para esse processo, né? Isso, justamente. E eu falei, não, eu não quero isso para mim, eu não quero viver assim, trabalhar num ambiente desgastante para mim e para as outras pessoas. Eu quero um ambiente que me deixe, que faça com que eu chegue no final do dia melhor do que eu comecei. E eu sempre gostei de cirurgia. E eu passei no estágio de oftalmologia e me encontrei. Era um ambiente tranquilo, sem estresse, onde eu poderia principalmente conversar com as pessoas, ouvir as histórias da pessoa. Eu gosto de centro cirúrgico também, então entrar no centro cirúrgico para poder estar ajudando de uma forma diferente. Então eu achei que ali era o terreno fértil para mim. Marcos, uma das coisas que a gente mais vê no consultório, em consultório, são profissionais da saúde com burnout. Justamente. E é muito sério, porque é desgastante, né? Principalmente o pessoal da enfermagem, o desgaste é muito grande.
Não vou dizer que também não tenham médicos, né, que passam por esse processo. Então, o que você está me falando é algo que a gente vive também, né, em consultório e percebe isso diariamente. Né? E então você escolheu algo que pudesse trazer para você também uma paz, né, para que você pudesse trabalhar e desenvolver seu trabalho da maneira que você gostaria de fazer. Justamente, é. Eu escolhi, né, a oftalmologia porque era um ambiente que iria trazer não só conforto para os meus pacientes, mas trazer conforto para mim também. Porque eu acho importante a gente estar num local que a gente se sinta bem, que faça bem para a gente. Desde que eu escolhi a especialidade, quando comecei a atuar, eu sempre atuei, sempre faço as minhas consultas, o meu jeito de trabalhar, eu sempre atendi particular justamente pensando nisso. Porque eu nunca quis atender em grandes volumes, atender rápido, agilizar. Então, sempre os meus atendimentos, os meus relacionamentos, as minhas conversas com meus pacientes, eu dou essa oportunidade para ouvir a história de cada um. Né? Então, eu gosto muito de ouvir, que é algo que eu falei, que veio do Exército. Né? Então, desde a pessoa estar te transmitindo, receber aquela informação, né? Ver direitinho, perguntar, ter tempo para perguntar, para aí sim eu examinar e no final de tudo eu conseguir dar a ordem, né? Para eu conseguir transmitir da melhor forma que a pessoa entenda. Então isso envolve tempo, não tem como em pouco tempo, em 10, 20 minutos eu fazer isso. Então foi uma escolha minha também, né? Sempre trabalhar assim, não ter convênios, porque geralmente o convênio ele te exige mais agilidade, mais rapidez. Então foi uma escolha desde o início. Que bacana. E aí a gente percebe também, você trabalhou em Goiânia há muito tempo, né? E com o passar do tempo, você trabalhava em Umas também já, né? Isso. Mas parece que, o que eu entendi do Marcos? O Marcos parece que tem uma paixão por Inhumas, né? Eu também tenho a cidade que eu nasci, né? Quando eu não vou para Inhumas, a gente dá tremedeira, sabe, Marcos? Eu gosto muito dali, eu falo que é minhas raízes estão ali. Então, assim, eu tenho muito orgulho dali, né? Da onde eu vim, da cidade que eu nasci, das pessoas com quem eu convivi, né? E uma das coisas que me chama a atenção o Marcos tinha tudo para fazer um consultório de mergulho, e aí as pessoas vão estar vendo agora as imagens que o pessoal da edição vai estar colocando aí. Esse consultório de mergulho, da onde nasceu essa ideia de criar algo que seja assim, em nível Disney para a cidade de Inhumas? Conta pra gente. Então, eu vou falar uma historinha que assim, desde quando aí você falou em questão de família, né? Como é que foi o contato com meus pais? Então, praticamente nós, lá em casa, nós 4, os homens. Praticamente a gente entrou, algo interessante, aquilo que eu falei das pecinhas. Meu pai sempre priorizou a gente fazer natação, quando a gente era pequeno. E eu, como criança, o grande sonho de criança meu era ser nadador. Não era ser astronauta, não era ser nada. O que você quer ser? Eu quero nadar profissionalmente, ir para a Olimpíada, esse era o meu sonho. Só que eu nadei, até que entrei com 5 anos, fui até no meu prestar vestibular, estudando para prestar vestibular, fazendo natação, competindo, né, que eu competi em Goiânia, né? E aí o momento que eu passei, eu vi que me afastou um pouco desse sonho. E chega um momento também da vida da gente que você tem que escolher, e eu vi, nadador acho que não vai ser, não vou chegar nas Olimpíadas. Então, deixa eu escolher uma profissão. E eu escolhi a medicina. E aí fui ser médico, fiz minha especialização. Durante toda a minha especialização, eu sempre tive muito contato com criança, né? Dei tanto na formação como médico, no curso de oftalmologia, né? E no meu contato com as crianças, eu sempre percebi uma dificuldade desse relacionamento, dessa relação com as crianças. Não uma dificuldade minha, parece que não tinha um ambiente. O ambiente não era propício. O local parece que eu tentava falar e a criança não entendia. Ou então a criança tentava falar para nós médicos e nós não conseguimos entender porque eu acho que faltava alguma coisa, né? Então, eu me formei, comecei a trabalhar em Umas e sempre vindo muita criança para eu atender, num consultório tradicional mesmo. E eu ia atendendo, tentando fazer da melhor forma, e colocando boneca, e colocando imagem tinha uma televisão, colocava imagem de cachorrinho, coisas para tentar relacionar, puxar ali um pouquinho o mundo da criança, e os pais falando para mim, nossa, doutor, você tem jeito de cuidar de criança, de conversar com criança, né? E eu vendo que vinha muitas crianças para eu atender, né? Aí foi então que surgiu uma ideia, nossa, por que não eu conseguir
fazer um local onde eu conseguisse não trazer a criança para o meu mundo. Porque é muito difícil você trazer a criança para esse mundo sólido, frio, né? Muito maquinário, parede, luz, né? Então eu falei... O equipamento às vezes assusta, né? Assusta a criança, chora muito, ela não quer sentar, ela não quer ver luz, ela não quer ver a gente vestido daquela forma. Então foram onde eu falei, como eu vou fazer para poder criar um mundo, entrar no mundo delas? Aí a questão do consultório de mergulho, ela surgiu, na verdade, não foi uma ideia minha. Na verdade, eu fiz inclusive até hoje eu entreguei, eu fui pesquisar, eu fui atrás das crianças para poder perguntar o que elas gostavam mais. Claro que dei algumas opções. Você gosta do quê? Você gosta de histórias do mar, histórias da selva, histórias de fazenda? E por incrível que pareça, as crianças tinham uma preferência maior por histórias de mar, né? Por mundo marinho. Aí a gente pegou algumas folhas, entregamos para as crianças, que eu tenho até hoje essas folhas, todos os desenhos, né? E as crianças, a gente falou, olha, então desenha o que vem no seu imaginário, o que você imagina do mar, o que você gostaria de conhecer no mar, o que você gosta. E as crianças simplesmente desenharam. E a partir dos desenhos das crianças, praticamente todos os desenhos, eu construí, eu simplesmente materializei. Então, você pegou a ideia das crianças. Das crianças e materializei. Eu simplesmente transmiti do imaginário para o físico. Marcos, a gente olha, quando a gente estuda a questão dos elementos, o elemento água, por que a criança, né, muitas vezes escolhe o elemento água? Está ligado diretamente às nossas emoções. Então, olha só, como eu gostaria de me sentir dentro do seu consultório, segura, né? Olha que bacana. Com certeza. E isso foi bem bacana, que a única coisa que, vamos dizer assim, que eu criei, vamos falar assim, que veio de mim, foi alguma coisa para intermediar esse mundo, né? Entre a criança ali que ela criou, o submarino foi desenho da criança. Então, como intermediar esse meu eu profissional com um novo eu que sairia do consultório tradicional, entraria nesse mundo marinho, que foi o mergulhador, que é o Lilo. A primeira estratégia de marketing, né? Ao invés de você oferecer algo que às vezes o seu cliente pode até não querer, e você pergunta para ele o que ele gostaria, né? Olha que bacana, e essa é uma iniciativa, né, muito interessante, porque a partir daí você desenvolve todo um trabalho específico para a criança, não é isso? Justamente, foi a partir daí que eu comecei a ter todo o trabalho, todas as ideias, e aí tudo parece que veio naturalmente. Veio sem esforço, eu acredito, já me até houve pergunta, nossa, mas como assim você pensa tanto? De onde vem tanta criatividade? Eu simplesmente falo, não sei, não é um esforço, simplesmente vem na cabeça, começa a aparecer, parecido com aquela música que a gente tem na cabeça, que assim, diz quando vem tum, 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 você fica assim, só que vem na minha cabeça e eu aproveitei bastante os momentos e simplesmente transcrevia, desenhava, fazia tudo e materializava, claro, né? Não ficava simplesmente na cabeça, será se eu faço isso? Vamos fazer, vamos ver o que acontece. Uma das coisas que eu percebi quando a gente vai lá no seu consultório é que tem uma ala, né, para você ali. Como se dentro da clínica tivesse uma praia. Isso, então, justamente. Uma das coisas que me chama a atenção é quando a secretária a sua assistente vai pingar aquela gotinha para dilatar a pupila, né? É a lágrima da sereia, é isso? Lágrima da sereia. É algo que eu tenho minha equipe, né? Que a gente conversa muito, a gente é muito, vamos dizer assim, nós somos muito treinados para isso. Nós nos treinamos praticamente toda semana, todo mês a gente senta, conversa, alinha. Por que disso? Porque eu acredito muito que todo mundo gosta de história, né? Quem não gosta de ouvir uma boa história? Desde uma criança, um adulto, uma pessoa idosa. Então, nós estamos lá para conversar com as crianças, na verdade, não é para fazer uma consulta. Em momento algum a gente liga para conversa com a criança e fala em consulta. Nós estamos lá para participar de uma experiência. Então, tudo desde o momento da criança, dos pais em casa, a gente já começa a prepará-la para aquela experiência. Então, a gente não está ali para colocar colírio, de jeito nenhum, é lágrima de sereia. Então, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê e no imaginário da criança. Quando a gente interligado. Isso, e quando a gente senta lá, está sentado numa cadeira, você está olhando para um cenário de praia e ainda está escutando o barulho da onda. O barulho da onda. Do mar. Isso daí é algo que...
Claro que vai falar assim, nossa, tudo veio da sua cabeça assim do nada. Não, a gente estuda, a gente lê, né? É autoral, não tirei de nenhum lugar, não tive nenhum... você foi em tal local e extrapolou dali, não. Mas a gente lê livros de administração, livros para a gente poder nos ajudar nessa criação. E é um princípio que chama de cross-dissolve, né? Que durante o momento que eu fui desenvolver isso lá na clínica, eu fui até muito criticado, muitos profissionais não queriam que eu fizesse o que foi feito lá hoje, mas que eu falava que era imprescindível. Porque imagina só, e aí vai aquilo que eu falei, eu tinha que entrar no mundo da criança. Imagina uma criança entrando num local, abre uma porta e dá de cara para um fundo do mar. Tem uma quebra aí. Não tem jeito. Como assim eu entro num lugar e está no fundo do mar? Então eu precisava criar essa transição. Mas se eu vou entrar no fundo do mar, eu tenho que passar por uma praia, pegar o submarino e aí tá no fundo do mar. E o mais interessante, a porta do consultório é um submarino. É o submarino. E deve ter te dado muito trabalho para mandar fazer aquilo ali, porque a gente percebe que é fibra de vidro, né? Fibra de vidro. Vocês devem estar ouvindo aí as crianças gritarem, rirem. Olha, aqui o podcast é o seguinte, a gente deixa a família inteira lá embaixo para poder gravar. Então, assim, aqui é a família inteira torcendo aqui para o podcast dar certo. Então, não se assuste aqui com as crianças. Então, a gente vê a porta, né, do submarino e, como eu te disse, deve ter dado muito trabalho por conta assim, aqui a gente não vê isso. Você teve que desenvolver algo muito, muito, muito novo, né? Isso é engraçado, Diogo, porque assim, logo quando eu abri lá, na verdade, a gente começou a ter as atividades, vieram muitos profissionais visitar, né? E profissionais tanto de Goiânia, profissionais de São Paulo. E essa questão de aqui não é só em Goiânia. No Brasil não tem nada igual que foi criado, né? Tiveram profissionais com experiências até fora, aqui na América do Sul, nos Estados Unidos, e eles falaram, cara, nunca vi isso em outro lugar, né? Nunca, do jeito que é feito. E assim, quando a gente fala do jeito que é feito, claro que tem a estrutura física e tudo, que teve um desafio muito grande. Eu entrei em contato com a empresa, a minha comunicação com a empresa, até a empresa que foi fazer tudo, falou, cara, eu nunca fiz isso. Né? Como faz? Você me ajuda? Então, assim, eu estava muito na linha de produção, eu visitava a empresa toda semana para poder orientar. Não, isso tem que ser feito assim, assim, tem que ser desse jeito, tem que ser esse encaixe. Então, foram 2 anos para poder eu conseguir pensar e escrever o que foi feito e 1 ano de execução. Uau. Então, foram 3 anos para poder falar assim, agora eu começo a realizar aqui os mergulhos, as consultas com as crianças. Pergunta. Quando você fez todo esse trabalho, para que você desenvolvesse até o maquinário, você precisou de pintar. Isso. Como que você fez para não perder a garantia dos aparelhos? Então, eu consegui com a empresa, que ainda bem que é uma empresa brasileira, minha empresa muito boa, por sinal, né? Eu consegui conversar. Fui até um congresso e conversei com o dono da empresa. Né? E aí o dono da empresa, não tem jeito, o maquinário nosso é tudo da mesma cor, padrão para todo mundo. Aí eu fui explicar para ele o que eu tive que levar, fotos, mostrei o que estava sendo feito, o que estava sendo produzido, né? Paguei por isso, né? Claro, tem um diferencial, porque teve que sair da linha de produção. Então imagina, sua linha de produção só produz maquinário preto. De uma hora você tem que produzir maquinário laranjado, amarelo, de tudo quanto é cor diferente. Então eles falaram, nossa, eu vou ter que sair da linha de produção para produzir o seu maquinário, né? Então, foi uma conversa que eles aceitaram de acordo com a minha proposta e do porquê eu estava realizando aquilo. Então, mostrei para ele todo o projeto, todas as ideias que era para a criança, para atender de forma mais lúdica, para poder trazer a criança ser bem recebida, né? A criança ser bem acolhida. Então, graças a Deus, eles conseguiram. E o engraçado hoje é que eles postam nas redes sociais dele o consultório, o maquinário que eles fizeram, né? Para poder mostrar para outros médicos o que eles já fizeram. Né? Uau! Marcos, então a gente percebe o seu consultório, né, depois que ficou pronto, aquele cenário cinematográfico, né? O pessoal está vendo aí na edição. Mas a gente vê também a questão da roupa, né? E então você personalizou o seu jaleco e a gente percebe que não é nada que aproxima você de um oftalmologista, né? Isso, justamente. Porque eu precisava acolher as crianças, eu precisava entrar nesse mundo e alguma coisa que intermediasse aquele
o imaginário da criança, que realmente me deixasse, me aproximasse com as crianças e com o que seria ali experienciado, com o que seria oferecido para a criança. Então, aí vem outra peça do quebra-cabeça. Minha mãe, durante toda a vida, ela costurava também pra gente. Então, ela fazia tudo, desde camisa, calça, bermuda. Então, ela sempre vestiu a gente com as peças que ela fazia. Certo. Então, eu fui procurar, né? E aí eu fui procurando como que eu poderia me vestir daquela forma sem ter uma roupa tradicional, sem a criança olhar eu como médico, sem olhar aquele jaleco branco, né? Então, alguma coisa que me caracterizasse naquele mundo. Então, eu simplesmente achei alguns tecidos, minha mãe fez para mim, procuramos alguns botões, alguma coisa que desse detalhe de coisa, de fundo do mar, tudo, e assim saiu, vamos dizer assim, a roupa. Foi sua mãe, então? Foi minha mãe, então. Olha só, a mãe sempre presente. A mãe, como eu falei, minha mãe e meu pai, eles estão sempre presentes que na bacana. na nossa vida, na minha vida. E aí, a gente percebe, né? Vocês ouviram agora há pouco, vieram as crianças, né? E a gente vai falar delas agorinha. Marcos, uma das coisas que eu percebi, né? Olha o tanto de coisa que tem aqui, que a gente tá... As almofadinhas, sacolas personalizadas, calendário. O que mais que tem? Então, bonecos, olha que bacana isso. É porque, assim, como é um imaginário e eu me colocando no lugar de criança ali naquele momento, eu comecei a pensar, se eu fosse num local legal, então, às vezes eu quisesse levar um pouco daquele mundo para mim, né, como recordação. Então a gente produziu, temos alguns produtos, grande parte deles são até ofertados para a criança. Tem formas da criança poder adquirir aqueles produtos sem ser financeiramente. Então, começamos a produzir, né, igual temos copos, almofadas, hoje em dia tem a linha de pijama, livros, cadernos e uma série de outras coisas. Óculos de mergulho. Tem uma série de coisas que nós produzimos, cobertor que produzimos justamente para a criança levar um pouco daquele mundo para ela, para o dia a dia, para ela poder recordar aquela experiência que ela teve. Certo. Então, e como que a criança pode como assim ela vai adquirir? Tem formas, igual eu falei, sem ser mesmo financeiramente. Então, nós começamos a criar alguns concursos. Né? Nesses concursos, a gente estimula a ação, a criatividade ou o esforço de cada criança para poder estar... a criança que tem o esforço, que consegue chegar a determinado objetivo, ela é presenteada. A gente presenteia ela com um dos nossos produtos. Bacana. E a gente vê... Bom, eu falo por experiência própria, né? Meu filho Ângelo, quando ele foi ao seu consultório, quando ele saiu do consultório, ele falou, que dia que eu volto aqui, né? Então a criança, na verdade, você gerou uma experiência tão bacana, e isso eu tenho dentro da minha casa, eu tenho um feedback dentro da minha casa, de que você acabou tendo um resultado muito interessante, muito bacana em relação às crianças, porque você fideliza o seu público, né? Você acompanha toda uma geração. Você também não atende só crianças, né? Não, atendo adultos também. Atende adultos também. Por isso que eu resolvi dividir, né? Eu tenho hoje um consultório de adulto, né? E resolvi abrir um consultório de criança. E isso que você falou, essa fidelização, na verdade, nada mais é do que uma contação de histórias, né? Então eu estou ali, a consulta é uma história, a criança vai ter uma experiência, uma vivência, e no final da consulta eu puxo um gancho para o próximo mergulho, a próxima consulta. Então a consulta toda tem vamos dizer assim, eu gosto de trabalhar com a criança a questão do desafio, de desafiar, que criança que não gosta de ser desafiada, né? Então você dá um objetivo para ela, um desafio para ela poder conquistar, no final ela conquista, e aí como fazer para a criança poder voltar novamente? Então no lugar de simplesmente eu falar, pai, se eu tenho que voltar daqui tantos anos, eu jogo um novo desafio para a criança. Então, agora para você poder, nós vamos ter um novo mergulho, uma nova viagem aqui nesse mundo, e para essa próxima viagem vai acontecer determinada coisa. Então, aquilo fica gravado na criança e ela lembra, pai, eu preciso ir lá para poder ter um desafio, tem uma coisa que eu ainda tenho que fazer lá no fundo do mar, no submarino. Então, isso ajuda com que os pais tenham as consultas, as avaliações de rotina, e de uma forma mais amenizada para a criança. Não de consulta, mas em forma de vivência, de experiência.
Mas no final das contas, essa pessoa, né, ela vai crescer. Essa criança vai crescer. Vai crescer. Vai se tornar um adulto que vai querer ir para o consultório de mergulho ou vai para o outro consultório. Outro né? consultório. Porque é o processo de acompanhar uma geração, né? Justamente. A gente vê isso antigamente nos programas de TV, né? Olha para a Xuxa, né? Ela começou menina com aquele programa, o programa da Xuxa e tal, e fazendo uma análise, as pessoas hoje, né, ela acompanha uma geração, né? Então tem pessoas hoje que ainda olham para ela como a rainha dos baixinhos e tal, com toda aquela admiração. Guardadas as devidas proporções, né? Claro. Você acaba trazendo para essas crianças algo que soma na vida, né? Que é a saúde, né? Você também tem um troféu. Eu percebi que você trabalha com o troféu Camarão. Justamente. Conta pra gente o que é esse troféu Camarão. Então, esse troféu é uma daquelas premiações que eu estava falando, né? Então, eu gosto muito de questões ambientais, eu acho que... E também vem lá daquela minha experiência com o Exército, eu acho bacana a gente tentar proteger o meio ambiente, executar ações nesse sentido de proteger o meio ambiente. E eu acho que uma ação que é muito bem-vinda, né, quanto à reciclagem. Né? Então eu pensei em algum material, um material que fizesse sentido pelo tempo que ele é degradado, pelo prejuízo que é causado quando não é bem descartado, que foram as pilhas. Né? Então sabe-se que as pilhas demoram mais de 600 anos para poder se decompor, lembrando que tem determinado componente que nunca se decompõe. Exatamente. Ali na natureza ele vai para o lençol freático, aí entra no nosso organismo, não sai mais, né? Alguns metais pesados. Os metais pesados. Então, eu acho que vale a pena. Na minha cidade, até o momento, não tem a coleta seletiva, então tudo é descartado no lixo comum, tudo mesmo, papel, plástico, pilha, não tem um local de descarte. E, em vez de poder trabalhar com os adultos, né, falar para os adultos, olha, aqui tem um local de descarte, que eu acho uma forma, acaba que é mais difícil de você conseguir colocar isso na cabeça de nós adultos, a importância. Eu pensei, por que não trabalhar pensando para o futuro? Por que educar as crianças para no futuro eles serem adultos conscientes e falar para os filhos deles, e aí a gente tem uma perpetuação de ações que vão ajudar. Então, hoje tem o Troféu Camarão, que premia as crianças que acumulam maior quantidade de pilhas e traz para a gente lá no consultório, para a gente poder fazer o descarte correto. Tem um local onde eu levo, né, todas as pilhas que as crianças descartam até a gente para poder ser recicladas, para poder descartar no lixo comum. Olha que bacana. Então, assim, eu tenho histórias até bacanas que eu posso contar aqui de uma das premiações que a criança, e esse eu achei... e foi algo que a criança fez, ela simplesmente, e aí eu tenho fotos que ela criou uma caixinha, ela fez as caixinhas, né? Já colocou, escreveu descarte sua pilha aqui, foi em vários supermercados da cidade, colocou a caixinha lá, e o Troféu Camarão ele tem um momento de começar e de acabar, que é a premiação. Então ela colocou no supermercado e as pessoas iam lá e depositavam, porque viram que tinha um local de depositar pilhas. E no momento que eu fui e falou assim, agora vai se encerrar o Troféu Camarão, ela recolheu todas as pilhas que tinham colocado. Ela sozinha, ela acumulou mais de 1.000 pilhas. Caramba. Mais de 1.000 pilhas. Então aí nesse momento, além da criança ganhar um troféu, que realmente acho que tem que ser premiado pelo esforço que ela teve, então vale se premiar. Então eu dou o troféu, dou algum dos brindes, das coisas que a gente produz, que eu acho que é bacana. Almofadinha, gente, eu achei o máximo. Essa aqui é nossa. Essa é a Natália. Esse eu tenho aqui em casa, né? E a Natália, ela fala pra mim, eu adoro as coisas que o Marcos produz porque elas são de qualidade, né? A gente percebe que não é algo pura e simplesmente para fazer o marketing. A gente percebe que tem uma qualidade naquilo que você oferece. É uma atenção que eu sempre tive, tenho e procuro, tanto minha quanto da minha equipe, é procurar empresas que façam coisas que sejam legais, que sejam, nossa, bacana. Nossa, que se eu fosse criança eu queria ter um desse e com qualidade. Não algo que simplesmente fazer por fazer. Algo que a pessoa sinta, textura boa, que não dê alergia, né? Que dure, que não rasgue fácil, que não quebre fácil. Marcos, o que motiva você? Olha, Diogo, o que me motiva muito, eu vou colocar como algo meu. Né? Eu vou começar como algo meu. Eu gosto muito de lembrar, hoje, como adulto, e lembrar como foi minha infância. Lembrar das experiências que eu tive, contar com os meus amigos que viveram aquilo junto, né? Falando, nossa, você lembra quando a gente foi em determinado local? Tanto que era legal, tanto que aquilo foi positivo, foi legal pra gente. Então hoje o que me motiva é quando essas crianças forem
adultas, elas poderem falar, nossa, foi muito legal aquele momento que eu passei. Foi algo diferente porque não foi algo traumatizante, foi algo prazeroso, né? Foi positivo, foi algo que me ajudou e que eu gostaria que meus filhos também passassem por algo desse sentido. Né? Passassem por algo que, além de ajudá-las, fosse mais leve, fosse mais divertido. Né? Eu consegui estimular a criatividade delas, elas conseguiram pensar melhor no próximo, pensar melhor no meio ambiente, né? Pensar nessas atividades de ajuda com o meio ambiente que a gente desenvolve. Então, o que me motiva é pensar que essas crianças, quando adultas, elas vão ser crianças melhores, adultos melhores, críticos, que olham o próximo, que olham a natureza, que têm esse pensamento de proteção, que queiram transmitir isso para os filhos dele também, essa vivência, essa experiência. Bacana. Parafraseando o Antônio Abjurama, ele é um dos grandes pensadores desse século que eu gosto muito. Ele faz uma pergunta, ele tinha um programa chamado Provocações. E ele fazia uma pergunta, eu quero te fazer, eu gosto muito dessa pergunta. O que é a vida? O que é a vida? Eu vou responder que a vida, ela é um grande quebra-cabeças. É um grande quebra-cabeças, onde vão te apresentando as peças. Né? Você nunca sabe qual vai ser a próxima peça. Você nunca sabe o que fazer com aquela peça. Às vezes é uma peça que você fala, nossa, que legal, que bacana. Às vezes vai vir uma peça que você fala, nossa, será se eu vou usar isso? Será se eu merecia isso? Como que eu vou lidar com isso? E que você não pode escolher. Simplesmente ela vem. Vão vir experiências boas, vão vir peças boas, peças ruins. Algumas vão se encaixar de imediato, algumas você vai ter que deixar ali, vai te machucar você olhar para aquela peça. Você vai querer descartar e não tem jeito de descartar, não tem lixo para onde essa peça vai. E que a hora que a gente completa a vida, você vai completando, você vai vendo que você vai conseguindo completar todo esse quebra-cabeça, você vai olhar para ele e vai conseguir ter a ideia do total, do que foi sua vida, o que formou aquela peça, como foi ela. Eu gostei muito dessa definição, bem filosófica, profunda, viu, Marcos? Profunda. E que eu acho que o bacana é quando você olha para isso tudo e fala, valeu a pena. Qual é o legado? Né? O que o Marcos quer deixar de legado? O que as pessoas vão falar do Marcos depois que o Marcos fizer a passagem dele? Tá aí uma coisa que eu assim, eu penso muito nisso daí. Porque assim, hoje, atualmente, às vezes a pessoa, tem muita pergunta, o que você quer? Você não tem medo de fazer isso e isso ser simplesmente modismo? Logo a pessoa enjoa, a pessoa não queira mais isso, logo queira, em vez de fundo do mar, o que você está fazendo queira outro. Eu falo, não, eu não estou pensando simplesmente em modismo, né? Eu quero que um dia as pessoas pensem, né? Eu gostaria que um dia as pessoas pensem como, nossa, ele me ajudou a poder desenvolver, pensar de forma diferente, nas histórias que ele contou, nos livros que eu tive contato, né? Que é algo que eu penso muito hoje em dia. Por exemplo, eu escrevo livros. Conta pra mim, parece que eu tenho uma notícia aqui em primeira mão, hein? Isso. É o Caminhos do Coração que vai dar essa primeira notícia. Marcos, você está lançando um livro. Eu estou lançando um livro, então assim, eu escrevo histórias infantis. Uhum. Hoje eu já tenho mais de 30 histórias escritas, roteirizadas. Quando eu falo escritas e roteirizadas, porque todas as histórias que eu escrevo, eu faço todo o roteiro de ilustração também. Então, praticamente, eu tenho uma equipe de ilustração, mas quem descreve tudo sou eu. Então, é tudo descrito detalhe por detalhe. E nessas histórias, nesses livros, eu sempre pensei, e eu pensei para mim mesmo, né? Falei assim, nossa, como que eu poderia, por exemplo, conversar com uma criança? Quando eu criei o consultório, eu não tinha filhos, né? Então, muitas pessoas falam, nossa, você tem filhos, você poderia ter criado tudo isso? Eu não tinha filhos. Então, eu falo, como que eu posso tentar passar para a criança determinada ação, determinada atitude, determinado ensinamento? Então, as histórias que hoje eu produzo, que eu escrevo, na verdade, elas sempre têm um fim, uma moral, né, que eu gosto de passar na história. Não são histórias simplesmente por história, ser bonitinha, não. Então, existe uma problemática e como resolver essa problemática e, ao mesmo tempo, tentar conversar com aquela criança sobre aquilo. Aquele problema, aquela situação, aquela dificuldade, para ela poder extrair através daquela história para a vida dela. Que bacana.
você tem 2 filhos lindos, né? Isso. E conta pra gente, como que é conciliar a vida de oftalmologista, de empreendedor, de pai, de marido, de amigo? Como que é administrar isso tudo pra você? Isso daí, acho que o maior desafio é a administração do tempo, né? Que aí veio algo que eu aprendi também muito no Exército, essa questão de pontualidade, respeito àquele determinado tempo. O momento que eu estou com os meus filhos é o momento que eu estou com os meus filhos. O momento que eu não estou com eles é o momento de eu pensar, de eu criar, desde meu consultório, história, né, meu trabalho, minha esposa, minha família. Então, cada momento eu consigo dividir isso muito bem. Claro que meu dia começa muito cedo, não tem jeito. Hoje em dia a gente acorda, eu continuo acordando 5 horas da manhã, vou dormir meia-noite, 1, porque eu preciso do tempo, não tem jeito, não tem como. O tempo que eu estou com meu filho é o tempo que eu estou destinado a ele. Terminou o tempo dele, foi dormir, aí eu vou destinar às outras atividades. Então, eu tento colocar cada coisa, um tempo para cada coisa. Bacana. Além de tudo isso, quando você tá ali de saco cheio, quando você tá ali precisando de fazer a sua pulsão, né? Jogar pra fora. Você tem algum hobby, alguma coisa que faz com que você gaste essa energia ou algum esporte que faz com que você possa equilibrar essa energia? Ah, tem sim. Isso daí eu acho importante desde quando eu era pequeno e tudo que eu passei, eu sempre fiz atividade física. Desde pequeno, a natação que eu adorava, eu amava. Na faculdade também eu nadava. E hoje também eu gosto muito, eu pratico tênis, né, jogo tênis. Eu gosto de nadar até hoje. Né, eu toco, eu sempre gostei muito de instrumento musical. Desde pequeno também, aos 5 anos de idade, eu tocava teclado. Depois eu fui pro acordeon. E hoje eu toco bateria. Então acho que essas são as minhas válvulas de escape. No momento que às vezes eu tô mais tenso, tô precisando esvaziar, pensar em algo diferente, eu gosto de música, eu toco minha bateria, eu vou jogar meu tênis, que é um momento para tentar eu equilibrar. Eu achar o equilíbrio, né, para poder tirar um pouco da energia, tirar um pouco daquele peso do corpo, esvaziar a mente, para depois eu tentar recomeçar novamente. Espiritualidade. Quem é Deus para o Marcos? Então, essa é uma pergunta boa, porque assim, eu acredito, claro que eu acredito, não só eu acredito, eu sei, né? A gente, Deus é tudo pra gente, e Deus para mim está em todos os nossos atos, as nossas conversas, os nossos pensamentos, né? O nosso dia a dia, as nossas escolhas, né? A nossa vivência. Deus é simplesmente a energia que nos move. Então Deus está nesse momento que eu estou conversando com você, está no momento que eu passo com minha família, está no momento que eu passo com os meus clientes. Então Deus é a unidade de tempo, de relacionamento, de ação. É algo que é indefinível, mas é algo que está presente em todo momento. É um conceito muito bonito, né? Você poder olhar Deus em tudo, né? Enxergar Deus em tudo. E esse conceito é um conceito muito antigo, né? De civilizações muito antigas que enxergavam o sagrado em tudo, né? E nos momentos, nas relações, na natureza. Que bonito, Max. Muito bonito isso. E olha só, a pergunta... mostra pra gente, Marcos, para o pessoal assistir, né, em primeira mão aí, o novo livro, né, Novos Horizontes. Isso aí é o rascunho, Marcos? Esse daqui, na verdade, eu peguei da gráfica, que é como se fosse uma demonstração, né? Então o livro, na verdade, ele vai ser rodado, né? E assim, esse é um livro que eu digo assim, já é para uma criança um pouquinho maior. Então, assim, eu tenho livros, vamos dizer, aquilo que eu falei, sempre tem livros que eu sempre penso em como ajudar os pais na criação da criança. Por exemplo, eu queria passar uma lição de valor para o meu filho sobre, por exemplo, educação, ou sobre a importância de estudar, ou a importância de se descartar o lixo no local certo, né? Então, eu criei várias histórias para ajudar os pais a conversar com os filhos. Porque às vezes no dia a dia você fala simplesmente, filho, você tem que acordar cedo. Ou então o filho, você tem que estudar. E geralmente, pai, por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que ir para a escola? Então, porque sim. Então, assim, eu acho que... Eu já tive muito porque sim na vida. Só que eu falei, como que eu posso fazer algo diferente para o pai? Para o pai não simplesmente falar porque sim. E eu acho que a história ajuda muito. Nos ajuda muito a explicar para a criança, olha,
Senta aqui que o papai vai te contar uma história do que aconteceu. E esse livro aqui, ele é um livro que eu criei para criança, uma criança já saindo aí dessa fase entre os 9 e 10 anos, que é quando a criança vai começar a sair da queda do ensino infantil, vai começar a entrar no ensino fundamental. E é uma fase pré-adolescência. É uma fase em que nós, pais, começamos a ter menos controle da criança e a criança vai começar a ter mais decisões a tomar elas por elas mesmas. Então eu criei uma história que o livro chama Novos Horizontes, que é justamente esse momento, onde a criança sai desse momento que o pai tudo escolhe, para onde ele vai, qual igreja que ele frequenta, qual brinquedo que ele faz, que aula de piano, aula de teclado, aula de inglês, que é a aula. Tudo são os pais que controlam para elas mesmas começarem a escolher. E a importância das suas escolhas. Cada escolha leva a um caminho. Então, esses Novos Horizontes, ele vai transmitir isso para o pai poder sentar com os filhos e ler, né, sobre as suas escolhas, as repercussões de cada escolha da criança. Então, acho que vale a pena. Acho que vale a pena a criança ter, o pai ter... Eu já quero. E aproveitar esse momento. Tem aqui também o calendário, né? Isso. Muito, muito bonito. A qualidade, então... E você procura sempre colocar o fundo do mar, né, como referência. E é algo muito bonito, pessoal. Quem tiver a oportunidade aí de poder, né, de ir ao consultório, ver de perto esse material, a qualidade é incrível. E poder passar por uma consulta, né, Marcos? Por uma experiência de mergulho, não é isso? Justamente, isso mesmo. Muito bom. Olha só, para finalizar, a pergunta-chave do programa Caminhos do Coração, né? Desse podcast. Por que você faz o que você faz? Eu faço o que eu faço porque primeiro que me dá muito prazer. É algo que consome meu tempo, mas não minha energia. Muito pelo contrário, eu me energizo cada dia que passa. Cada criança que passa ali, que me dá um abraço, que eu vejo os olhinhos dela brilhar e me abraçar e falar muito obrigado, tio. Eu faço o que eu faço e por que eu faço, porque a hora que eu encontro as crianças com que eu vivencio, que me vê na rua, fala, nossa mãe, ali o tio, é sempre o tio do submarino, ali o tio dos livros. Então isso me dá um prazer, uma vontade de viver e de continuar fazendo enorme, né? Não é por questão financeira. Tem coisas que o dinheiro não paga. O contato, o carinho, a energia da criança, a sinceridade, né? Ela simplesmente sorrir para você e falar que gostou de estar ali, que quer voltar ali, que você modificou algo na vida dela, na infância dela. Isso me faz ir por esse caminho, continuar esse caminho. Então é inspirar pessoas. Inspirar pessoas. E a energia que move é qual? A energia que move é o amor. Isso. É o amor das crianças. Eu imaginava. Porque quando você me fala dessa iniciativa, de tanta coisa bonita que você faz, não tem nada que é tão poderoso, né, que possa embasar isso, que não seja o amor. O amor. Né? Quero te agradecer muito, 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 porque conteúdo muito rico, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estiverem assistindo esse podcast vão saber mais do Marcos, né? Quem é o Marcos Souza? Quem é o Dr. Marcos Souza, né? Isso. E você que está nos assistindo, quero agradecer pela sua audiência, tá? E dizer que nos próximos episódios teremos novas surpresas. Agradecer aos nossos patrocinadores, Carência Menstrual, né? O projeto da dona Fabiana Oliveira, que a gente está sempre aqui citando porque o projeto dela é lindo. Você que não acessou ainda, tá lá no Instagram, @Carência Menstrual. Dá um pulinho lá para você conhecer esse projeto, tá bom? Marcos, sucesso para você. Muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre, tá bom? Muito obrigado. E o nosso podcast está aberto para você vir quando você tiver aí vontade de conversar mais. Foi ótimo estar aqui. Adorei a entrevista, adorei esse momento. Para mim foi algo que eu ainda não tinha esse tipo de experiência e que conversar e me abrir e responder as perguntas foi algo de extremamente prazeroso para mim. Que bom. Fico muito feliz. Obrigadão. Mais uma vez, fique com Deus e até a próxima. Até o próximo episódio, Caminhos do Coração.